Boa noite. Alguém pode dar o retorno do áudio e da imagem, por favor? Vamos iniciar mais um dia de estudo do Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Com a permissão de Deus, estamos mais um dia aqui, juntos, distantes fisicamente, mas juntos pelo pensamento. Eu me chamo Yolanda, sou trabalhadora da Casa de Francisco e o tema escolhido para hoje foi capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Eu vou ler, o texto é um pouquinho grande, eu vou ler só um trecho, tá bom? Para a gente começar a refletir. Missão do homem inteligente na terra, o item 13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Eu acho que quando a gente começa a ler esse item do Evangelho, impacta logo a orientação do Espírito, Aqui é o Espírito Ferdinando, o Espírito Protetor. A gente tem logo um impacto quando ele fala para a questão da soberba, Que a gente não deve se envaidecer, se vangloriar de uma inteligência que a gente tem aqui na Terra, porque o nosso conhecimento ele ainda é muito limitado. Como a Terra não é o único mundo do universo, e a gente acaba compreendendo com o tempo de estudo da doutrina espírita que há vários mundos, Por isso Jesus vem dizer há várias moradas na casa de meu Pai. A gente começa a compreender que nós não somos seres únicos. E aí eu peguei uma questão do Livro dos Espíritos para a gente também ter como base de estudo. O Evangelho ele é para ser, a gente estuda a questão moral, mas a gente não pode esquecer o enfoque do conhecimento que ele dá para a gente, No livro 1, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, tem a questão 55, onde tem a pergunta: todos os globos, que é referente à pluralidade dos mundos, Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí os espíritos respondem: sim. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E aí a gente tem mais um choque de realidade, Da nossa condição de inteligência, da nossa condição moral, que nós não somos seres únicos nesse universo que Deus criou. Seria muita pretensão nossa achar que a nossa pequena inteligência aqui na Terra ela é só conquista própria. Ela existe a permissão de Deus, Deus nos dá, nos favorece a inteligência. É lógico que é uma conquista do espírito, mas tem sempre a permissão de Deus para que a gente possa vir com uma função a questão da inteligência, da questão intelectual, para que a gente possa se desenvolver e aí a gente ajudar a humanidade, ajudar quem está próximo da gente de alguma forma. A gente acaba pensando
quando a gente começa a estudar esse capítulo, que o Evangelho ele não se limita a uma só passagem. Se eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente volta um pouquinho e a gente encontra o capítulo que fala das muitas moradas da casa do Pai, né? Quando os Espíritos eles vêm nos esclarecer dos mundos superiores, dos mundos inferiores, das categorias de Espíritos que habitam esses mundos, dos mundos de provas e expiações, dos regeneradores, dos mundos felizes. E aí a gente vai ter que se colocar, e aí os Espíritos nos dizem, né, a nossa categoria aqui na Terra hoje é de provas e expiações. E aí a gente pensa, será que a nossa inteligência, por mais que ela seja de elevado conhecimento, né, teórico, será que ela será que nós somos dignos de humilhar alguém? Será que essa inteligência nos é dada para que nós apenas tenhamos conhecimento para nós? Será que isso não é um orgulho que a gente tem de não propagar? Muito mais valor tem aquele que ensina do que aquele que guarda o ensino para si. E aí a gente fica refletindo, né? Que inteligência é essa que nós temos que ela não gera frutos? Aí a gente lembra das sementes, né? Da parábola das sementes. Tudo que nos é dado, ela precisa germinar, ela precisa frutificar. E que valor é esse que a gente dá para todo esse conhecimento que Deus nos dá, se nós guardamos para nós? A gente reflete um pouquinho e aí eu busco um outro trechinho do Evangelho, tá bom? Mais na frente, nesse mesmo item, onde ele diz assim: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Ou seja, a gente tem que refletir na responsabilidade que a gente tem. Pela lei do progresso, que nós estamos incluídos, nós devemos, de alguma forma, favorecer que os espíritos superiores que habitam o mundo superior, mundos felizes, enviados por Deus para nos auxiliar, eles tenham também condições de nos orientar. E a gente precisa precisa baixar um pouquinho, né? É a questão da humildade, a questão de entender que tudo que nos é dado, nos é cobrado. Tudo que nos é dado tem um propósito. E a gente acaba pensando. Eu trago aqui uma reflexão de que, assim, para vocês refletirem, né? Eu digo para vocês, mas a gente reflete também. A profissão que eu tenho hoje, quais os frutos que ela está gerando, sem ter benefício material para si próprio. Quais os benefícios que eu estou proporcionando gratuitamente para aquele que pouco tem. No Evangelho mais à frente, você tem a questão do dai de graça o que de graça recebeste. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele menciona a mediunidade. Mas se a gente mencionar as profissões que nós temos, um médico, um dentista, um advogado, um psicólogo, o que essas pessoas, o que essas profissões estão fazendo em prol de alguém que pouco tem? Jesus disse que aquele que acolhe um dos pequenos da terra, assim está acolhendo ele. Então, compreender de que forma que a gente pode auxiliar esses que não provêm desses recursos, né? Eu acho que aqui é o que fica do ensinamento desse item. E a gente reflete também que a gratidão pelo que nós temos nos dá um entendimento que nós temos que dar para Deus o que Ele nos deu. E se dar para Deus não é dar ao outro que está próximo da gente, se isso não é ajudar, se dar ao outro, aliás, se dar ao outro não é também propagar o que Deus nos dá, né? É bom a gente compreender. Eu lembrei também na hora que eu estava estudando um pouquinho da oração de Francisco de Assis, quando ele diz, né? Se eu não tenho, aí a gente pensa, se eu não tenho material, a questão material, se eu não tenho uma profissão, alguma coisa eu posso dar, algum talento eu posso dar. E aí você passa de novo por outra passagem da parábola de Jesus, né? A parábola dos talentos.
algo eu tenho que eu posso dar, né? E na oração de Francisco de Assis ele diz, né? Consolar mais que consolar, compreender mais que compreender, amar mais que ser amado. E é dando que se recebe, ou seja, tudo que eu dou, eu recebo. Então vamos pensar um pouquinho que tudo que a gente tem, ela precisa ser propagada. A profissão, a inteligência, tudo que eu tenho, que nos foi dado de graça ela deve ser repassada. E aí a missão do homem inteligente vem assim, propagar de certa forma o bem com a inteligência que Deus nos deu. Assim eu finalizo o evangelho de hoje. Agradeço mais uma vez a participação de todos que aqui estão. E um bom fim de domingo e boa semana para todos. Boa noite.